e vou lecionar a disciplina de Geografia para o segundo ano do Colégio Emaús. Vamos fazer uma oração antes de iniciar nossa aula? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais essa aula e eu te peço pela vida de cada pessoa que está me assistindo nesse momento. Que o Senhor venha nos conduzir em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora vamos para a nossa chamada, né, turminha? Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem. Pessoal, tem um recadinho muito importante para vocês. Como vocês sabem, estamos chegando próximo ao Dia das Crianças, no dia de vocês. Então, no próximo sábado, nós vamos ter uma programação muito especial e nós contamos com a presença de vocês, tá bom? Fiquem atentos aí aos comunicados da escola. Vamos começar pela correção da última atividade que eu deixei para vocês de Geografia. Eu havia deixado a página 88 e a página 90, mas a página 88 eram respostas bem pessoais, então cada um fez o seu. Agora, eu vou corrigir aqui a atividade da página 90, tá bom? Número 1. Por que preservar a floresta é importante para a manutenção do modo de vida dos povos indígenas brasileiros? Como nós vimos na última aula, né, pessoal? Os indígenas, eles vivem da floresta, então eles se alimentam daquilo que a floresta dá. Então, por isso, a floresta é tão importante e por isso, preservar essa floresta também é tão importante. Então, a resposta poderia ter ficado assim. Porque somente com a floresta preservada, ela pode continuar fornecendo os alimentos e recursos naturais para a sobrevivência das tribos. Muito bem, número 2. Cite uma atitude que as pessoas devem tomar para preservar a floresta. Eu coloquei aqui duas atitudes, tem várias atitudes, né? As duas que eu coloquei é evitar as queimadas, né? Porque as queimadas acabam com boa parte da floresta, boa parte das árvores frutíferas, não é mesmo? Então, isso aí prejudica. E coloquei ainda o consumo exagerado, né? Que quando a gente compra coisas que a gente às vezes não precisa, quanto mais a gente consome, mais recursos naturais vão ser explorados e com isso mais árvores cortadas, não é verdade? Então, também é aí uma atitude que nós podemos tomar, evitar esse consumo para ajudar, para contribuir para a preservação das florestas. Número 3. Escreva uma frase com as palavras abaixo. Então, existem aí inúmeras possibilidades de frase que vocês poderiam ter formado, né? Cada um fez uma frase diferente. Eu coloquei um exemplo aqui, né? Que a preservação das florestas é muito importante, principalmente para os índios, pois é dela que tiram seu sustento. Muito bem. O assunto de hoje, pessoal, que nós vamos começar agora, um novo assunto, é trânsito. E eu gostaria, para iniciar esse assunto com vocês, que vocês parassem um pouquinho aí, buscassem uma folha de papel, pode ser qualquer folha de papel, e vocês pensassem aí o que é trânsito para vocês. O que vem na sua cabecinha quando diz trânsito? Você vai fazer para mim um desenho nesse papel do que você pensa quando dizem a palavra trânsito, tá bom? Depois que você fizer esse desenho bem bonito, você vai tirar uma fotinho com ele e vai mandar para mim, tá bom? A palavra trânsito, pessoal, significa circulação de pessoas, né? Transitar é se movimentar, né, de um lugar para o outro. Então, trânsito é basicamente isso, a circulação de pessoas. Muitas pessoas têm uma ideia negativa do trânsito, né? Como nós estudamos em algumas videoaulas, a questão do trânsito intenso, da grande quantidade de carros que causam vários problemas, né? Então, o trânsito, por muitas vezes, é visto como algo negativo. E também, não só por causa do trânsito intenso, do estresse, porque acontecem muitos acidentes de trânsito, não é verdade? Quando nós ligamos a televisão, no jornal, ou quando nós vamos ler o jornal de papel, nós vimos muitas notícias de acidentes que acontecem no trânsito, né? Mas esse é um tema muito importante porque ele faz parte da nossa vida e nós precisamos falar sobre ele, para que as coisas não continuem como elas estão. Para entender o trânsito, nós precisamos de entender alguns conceitos de algumas coisas que vocês já até estudaram no livro de geografia de vocês, mas que nós vamos rever, tá bom? Para a gente
entender o que essas coisas têm a ver com o trânsito, tá? E a primeira dessas coisas é a rua. A rua, o que é a rua? É um espaço urbano que permite a circulação de pessoas. Então, rua é algo muito fácil da gente entender, não é verdade? Porque todos nós moramos em uma rua. A nossa escola, ela fica em uma rua. Mas existem tipos de ruas diferentes. Ó, vou dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo essas duas linhas? Vamos imaginar que cada linha é uma rua. Esse tipo de rua, quando nós temos duas ruas nessa posição, nós dizemos que elas são ruas paralelas. Mas existem outras ruas que elas se cruzam. Então, nós chamamos essas ruas de transversais. Uma passa pela outra. Vamos entender melhor. Nós temos aí um desenho de um mapa com várias ruas. Temos a rua A, a rua B, a rua C e a rua Lírio. E nós temos aqui, por exemplo, a rua Lírio. Se nós olharmos para a rua Lírio com a rua C, elas são o quê? Elas são paralelas, ó. Uma embaixo, uma em cima. Quando nós olhamos também a rua A e a rua B, o que nós observamos? Que elas são também paralelas, ó. Elas estão em posição bem parecida. Já quando nós olhamos para a rua Lírio e para a rua A, o que acontece? Uma atravessa a outra. Então, nós dizemos que a rua Lírio e a rua A são ruas transversais. Parece uma cruz, né? Se nós olharmos dessa forma, ou até mesmo um X. E aí, pessoal, essa parte aqui, ó, que está no meio dessas ruas, nós chamamos de cruzamento, justamente porque fica parecendo uma cruz, tá vendo? É o cruzamento de duas ruas. Muito bem. Eu acredito que você já tenha ouvido falar em avenida. Qual é a diferença entre a rua e a avenida? É muito simples. A rua, ela é menor. Olha aqui o exemplo, tá vendo? Que é uma largura de até mais ou menos 20 metros. Observaram? Já a avenida, olha como ela é bem mais larga, maior que 20 metros. Normalmente as avenidas têm um canteiro central. Tá vendo? Como está ilustrado aqui. Então, aí está a diferença entre rua e avenida. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o bairro. O bairro é um conjunto de ruas e avenidas. Tá vendo aqui o exemplo? Várias ruas e avenidas. E, normalmente, cada bairro, né, tem as suas características. Cada bairro tem lojas, tem suas lojas, tem supermercados, padarias, residências, né? Casas, prédios, escolas, hospitais, né? Então, todos esses elementos vão compor aí um bairro. E também existe o quarteirão, um conjunto de casas ou de prédios limitados por ruas. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo de um quarteirão. Tá vendo? Aqui tem loja, banco, hotel, tem algumas casas lá atrás. Aqui parece ser uma escola. E aí, em volta desse conjunto aqui de construções, existem ruas, ó. Rua 15 de Novembro, Avenida 7 de Setembro, Rua Tiradentes, Rua Marechal Deodoro. Então, pessoal, esse conjunto de construções aqui, que está delimitado por essas ruas aqui ao redor, é chamado de quarteirão. Já a cidade é formada por um conjunto de bairros. Então, eu coloquei aqui para vocês verem, né, uma imagem da nossa cidade, da cidade de Belo Horizonte, onde fica localizada a nossa escola. Esses conceitos vocês já estudaram eles, nós vimos aqui um pouquinho, nós estamos apenas revendo para entender melhor a questão do trânsito, né? Porque a cidade tem as suas regras, né? A cidade e suas regras. Em todos os lugares existem regras, não é mesmo? Na nossa escola existem regras. Onde nós vamos, existem regras. As regras, elas são importantes para a organização das coisas, né? Para a organização da nossa vida. E essas regras precisam de ser respeitadas.
E existem regras, pessoal, para todas as pessoas. No trânsito, né, nas cidades, existem regras para todos nós. E inclusive para os pedestres, né? Vamos entender um pouquinho quem é quem aí no trânsito, tá bom? Vamos começar pelo pedestre. O pedestre é aquele que anda ou se encontra a pé. Então eu coloquei para vocês aí a imagem de alguns pedestres e todos nós em algum momento somos pedestres, não é verdade? Porque todos nós andamos a pé em determinado momento. Já o motorista é aquele que conduz qualquer veículo motorizado, né? Então nós temos os motoristas de carro, temos os motoristas de ônibus, os motoristas de van, os motoristas de caminhão, temos vários tipos de motoristas aí. E temos até as pessoas que trabalham, né, como motorista, como vocês viram em profissões. Para ser um motorista, pessoal, a pessoa ela precisa de estudar para isso, não é? Ela precisa de passar por alguns testes, e aí quando ela consegue passar por todos esses testes, nós falamos que ela consegue tirar a carteira de motorista. E o que é a carteira de motorista? É um documento parecido com a identidade, não é? Então, esse documento aqui é um exemplo de uma carteira de motorista. Então, a pessoa, para ela dirigir, ela precisa ter esse documento aqui. Já o motociclista, pessoal, é aquele que dirige motocicleta, né? Às vezes nós falamos muito motoqueiro também. E a motocicleta, às vezes nós chamamos de moto. Então, o motociclista é essa pessoa. A diferença dele para o motorista é que ele está na frente, ele está na direção de uma moto e não de um carro. Para poder pilotar ou dirigir uma moto, pessoal, também é necessário ter aquela carteira que eu falei com vocês anteriormente. Temos também os ciclistas, né? Os ciclistas são aqueles que se locomovem por meio de bicicleta, né? Aí nós temos até crianças que são ciclistas, não é mesmo? Então, ciclistas, a diferença aí do ciclista para o motociclista é que ele tem a bicicleta e ele também faz parte do trânsito. Temos também os passageiros, né? Todos nós também, em algum momento, somos passageiros, que é a pessoa que é transportada de um lugar para o outro, né? A pessoa que não está na direção, né? Ela está apenas sendo transportada. Agora, pessoal, olha que legal aí esse desenho. Vocês vão me ajudar, vocês vão responder aí na casa de vocês as minhas perguntas. Vamos começar com esse aqui, ó. Vocês se lembram? Como é o nome dele? Ele é um motociclista. Agora nós vamos para este aqui, ó. Estão vendo na setinha? Que está com o cachorrinho. Ele é o pedestre. Agora, esse aqui, ele é o quê? Motorista. Agora vamos para esse aqui. Vocês se lembram o nome dele? É o ciclista. E por fim, aqui no ônibus, esse aqui onde está contando, quem é ele? Ele é o passageiro. Muito bem. E aí, pessoal, como eu estava falando, antes de falar de cada pessoa aí, existem as regras, né? As regras de trânsito. E todos esses que eu citei, o motorista, o ciclista, todos eles, existem regras específicas, né? Vamos começar hoje nessa aula falando sobre as regras para os pedestres, tá? Vou falar das principais. Uma das principais regras é caminhar nas calçadas, né? Parece algo muito simples, mas é algo muito importante. Como vocês podem ver no desenho, cada pedestre aqui está na calçada. A gente às vezes chama de passeio também, não é? Então, é muito importante, né? Existem algumas pessoas que às vezes não estão muito atentas e acabam caminhando nas ruas, e isso pode ser muito perigoso, principalmente quando está à noite, né? Que talvez nós não conseguimos enxergar tão bem. E os motoristas também, eles têm uma visão dificultada à noite. Então, é muito importante que nós estejamos aqui, ó, andando na calçada. Uma outra regra importante é atravessar na faixa de pedestres, né? Existe uma faixa de pedestre
Com certeza você já viu essas faixas brancas que atravessam a rua justamente para os pedestres atravessarem em cima dela, porque ali o motorista ele vai ter mais atenção quando ele vê a faixa de pedestre, ele sabe que ali é um lugar do pedestre passar, então ele vai parar para que você passe. Então é preciso de ter atenção, porque às vezes nós estamos com muita pressa e nem falta tanto tempo assim para a gente chegar até uma faixa de pedestres, mas a gente resolve atravessar fora dela. Isso pode aí acarretar em coisas ruins, em consequências ruins, né? Como até mesmo um acidente. Uma outra regra é respeitar o semáforo, né, pessoal? O semáforo dos pedestres é esse aqui de baixo, ó. O dos carros, das motos é o de cima. Então, quando a parte aqui, ó, o bonequinho andando fica verde, é a hora do pedestre atravessar. Se está aceso o bonequinho vermelho que está parado, então o pedestre precisa esperar um pouco. Então, nós precisamos ter muita atenção ao semáforo. E ter atenção de uma forma geral, porque às vezes, né, esse desenho aqui está mostrando que tem uma faixa de pedestre, que tem um semáforo, mas nem sempre tem, né? Então nós precisamos de ter atenção, escutar bem, olhar bem. Quando nós vamos atravessar uma rua, o que nós fazemos? Olhamos para os dois lados, não é verdade? Para a gente poder atravessar com segurança. Então nós precisamos de ter atenção, né, quando nós estamos nas ruas. Isso é muito importante. Agora eu vou passar as atividades da aula de hoje para vocês, tá bom? Anotem aí, fiquem atentos, ó. A primeira questão que vocês vão fazer é completar a frase com a palavra que falta, tá? A é um espaço urbano que permite a circulação de pessoas. Vocês vão rever a aula aí se precisar, se vocês não estiverem lembrando o que é, e vão completar, tá bom? Aí vocês podem copiar apenas essa frase aqui, já completando com a palavra que falta. Número 2. Qual é o meio de transporte que você usa para ir de sua casa até a sua escola, né? Quando nós estávamos na aula presencial, que vocês vinham aqui para a escola, qual meio de transporte você usava? Número 4. Observem a imagem e respondam. Então, nós temos aqui, né, a imagem é de um bairro e vocês vão respondendo, vocês vão parando o vídeo e vão respondendo para vocês conseguirem observar, tá? Quantos quarteirões inteiros aparecem no desenho? Lembrando que cada quarteirão aqui está numerado, tá bom? Quais as ruas paralelas à Rua dos Simões? Então, vocês vão olhar aí a Rua dos Simões e vão responder quais são as ruas paralelas, podendo colocar só a resposta, tá bom? Não precisa copiar as perguntas. Quais as ruas transversais à Rua das Palmeiras? Encontrem aí, ó, a Rua das Palmeiras e vocês vão responder quais são as ruas transversais a ela. Quais as ruas que limitam o quarteirão 4? Então, vocês vão encontrar aí o quarteirão 4 e dizer quais são as ruas que limitam ele. Agora, vocês vão fazer aqui na número 5 uma atividade parecida com o que é. Mas, ao invés disso, é quem é quem é. Quem é que transita andando a pé? Quem é que transita pedalando uma bicicleta? Quem é que transita dirigindo um carro? E quem é que transita dirigindo uma motocicleta? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.